Olá, bom dia. São 5h52 de uma quarta-feira, do dia 22 de novembro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Nós poderíamos falar de qualquer coisa, de qualquer lugar. A questão é a gente saber aquilo que nesse momento seria. Sim, seria o prato principal. A entrada esteve a chegar. Muitas vezes a gente não conseguiu. A entrada é temperar. A gente se perdeu no emaranhado de coisas que a gente mesmo não sabia nem sequer localizar para uma boa salada a gente poder organizar. E tendo como ponto de partida o costume que muitos gostam de alimentar Deus, sabendo as necessidades, separar, me disse para eu mergulhar, sim, naquilo que nós, enquanto população, maioral do lugar, costumamos gostar. Bem verdade que não é simples a gente, um prato feito, pegar, não é do nosso costume, separar salada no lugar, prato quente em outro lugar, e essas coisinhas básicas que a gente costuma tudo amontoar. A questão é a gente saber mesmo qual a chave usar para a gente um bom texto formar. Não é apenas questão de paladar. Sim, muita gente gosta, ou pode não gostar. Muita gente gosta, ou pode não gostar. Sim, do dia a dia, que se costuma apresentar. Às vezes é feijão demais no prato que ali está. Muitas vezes a farinha costuma faltar. Até aquela salada insossa no lugar, a gente precisa mesmo barganhar, tentando folha de algum jeito no prato colocar. Ah, ah, ah. Que problema. Sim, que problema a gente acaba de encontrar. Ou se perde nisso tudo, sem conseguir, de fato, separar um feijão preto de um mulatinho que esteve a chegar, aquele feijão branco ou pintadinho. Muitas vezes a gente não consegue nem mesmo organizar. Sem contar, sim, daquele feijão que costuma amarelar e dá um trabalho e tanto comercializar. E com o adiantar, as coisas vão se perdendo e a gente já não consegue mais. Sim, a nossa própria identidade tirar. Uns vão falar que somos o dono do pretinho do lugar. Outros vão se apresentar dizendo que o mulatinho esteve a se valorizar e é maior do que o pretinho que ali está. Aí vai chegando um branquinho aqui, outro branquinho acolá, e junta aqui a ponta de amarelo ficar, e a coisa vai assim, de algum modo se perdendo no próprio lugar. E por que isso esteve a se dar? Porque o prato feito resolveu. O prato feito resolveu, de todo jeito, buscar uma identidade para usar.
Olha, estava assim, uma coisa assim complicada. Sim, porque uns diziam que a farda era preciso ali. Eu não sei se era quarar, desquarar, manchar, retirar, cortar, pintar. A questão é esse jeito, sim, esse jeito da gente lidar, sim, com situações que a gente tem medo até de pensar, sim, quanto mais de encarar. Imagine um prato que sabia comumente até o seu lugar. Não era assim uma coisa comum a gente ver passar. Era mais uma coisa para enfeitar. Sim, aí o prato virou popular. Verdade que não estiver a gostar, era muita popularidade. Mas como você pegar um prato que até há pouco é, passava de vez em quando, mas nada que pudesse de fato esse prato elevar, não passava de uma saladinha. É que nem se. Não era nem preciso temperar uma saladinha em sossa. De vez em quando passava aqui. Lá muitas vezes costumava até a saladinha desconsiderar. Aí o prato ficava lá e a coisa. Ah, mas quando o prato soube se sustentar. Sim, porque sabe como é que é? Salada demais no lugar. E a gente, e a gente sem ter a coragem, sem a ter a coragem de se responsabilizar. Depois chega pó de mico a passar. E a gente sem saber como com pó de mico lidar. Aí vai chegando, sim, vai chegando uma coisa, outra coisa, e a coisa começa assim, a cair no buraco que a gente nem esteve a imaginar, mas a gente passou mesmo a gostar, sim, daquele universo. Sim, a gente passou a dominar, sabia entrar, sim, separar. A questão é essa. É a gente deixar de ser prato raso. E quando a gente soube, é etapa mesmo conquistar. Viramos uma xícarazinha, uma xicrinha, viramos uma xicrinha, com um pingado. Não, não colocaram fé. Depois, uma xícara assim que a gente podia até separar. Colocar o pires ali, usar para alguma coisinha assim a gente beliscar. É, não, também sem inflar. Aí, um pratinho de sobremesa. Quando começaram a botar reparo no pratinho de sobremesa que a gente esteve a virar, assim, trazia um docinho aqui, outro doce lá e outro doce. Prato de sobremesa. Mas prato de sobremesa a gente sabe controlar. Não. Prato de sobremesa pode até doce pegar, mas depois a gente tira do lugar e a gente sabe a quem realmente entregar. A questão que você sair dessa condição de prato de sobremesa e passar a oscilar entre prato de sobremesa e prato raso no lugar. Aí a visão começa a mudar. É, prato de sobremesa, a prato raso está dando mais trabalho para a gente controlar. Sim, porque a gente não pode o tempo todo a gente barrar o que o prato quer pegar. Pode uma certa indigestão causar. E aí isso é difícil. Vamos deixar o prato raso entrar e a gente resolve em outro lugar.
Não sei se essa ideia foi uma coisa boa, não. Imagine prato raso. A entrar. Muita folha. Pegando aqui, pegando acolá. Pó de mico. Se tiver a pegar. E aquela coisa assim a se avolumar. Virou prato fundo. E aí a solução do lado de lá. Tentando de algum modo ali poder virar peneirão. Para poder organizar. Não. E prato feito, a se avolumar. Saiu dessa condição de prato fundo, virou saladeira. O quê? Dessa saladeira que a gente pode até admirar. Que cabe até a gente. Não, cabe a gente separar. Aí soube de fato organizar saladeira. E a gente sem mais saber. Sem mais saber como prato feito controlar. E quando o prato feito resolveu virar um aparelho inteirinho de uma sala, o que de jantar, aí é que o reflexo a gente passou mesmo a enxergar. O problema do que hoje nós estamos mesmo o tempo todo a trazer, se a gente compreender o que eles estão a fazer, o problema está justamente no prato feito que esteve a crescer. Virou um aparelho numa sala de jantar que soube até o prato de sobremesa usar para cada coisa separar de uma maneira que todas as vezes que eles usam a costumeira solução do lugar, soltar, pronto. Aí eles passaram, de fato, a mão, sujar, virar açougueiro. Virar o açougueiro, querendo o tempo todo, prato feito, manchar. Com cortes tão profundos no lugar, que eles não têm nem a mínima possibilidade de justificar. Abrindo brecha, ao ponto do órgão o tempo todo sangrar na via pública, sem ninguém mais considerar o órgão como o centro que a gente deve buscar para um problema solucionar. Ninguém, e é ninguém mesmo, bota fé no que ali eles costumam realizar. Viraram chacota até popular. De tanto querer navalha usar para criminoso o tempo todo liberar. Uma coisa é você trabalhar sem a população dimensionar o que ali se costuma passar. A outra coisa bem diferente é a população passar a enxergar, sim, um pires passa, vem outro pires e outro, e vai passando. E o resultado, sim, do jantar. Sim, porque se tem lá uma sala de jantar, colocou alimento, colocou e tem. Mas quem está a atrapalhar? Quem está soltando as amarras?
E aí não tem mais como o circo, cortina puxar, cortina fechar, cortina, como sempre esteve a se dar, colocando a população nessa condição de não poder nem mesmo na arquibancada sentar. Fora do lugar, e eles a brincar de justiceiros. Se for uma linha, puxar, de qualquer um que ali esteve assentado, a gente vai chegar nas profundezas de qualquer lugar, seja em questões, em questões que se costumava levantar, tentando de algum modo, vamos dizer assim, o baba organizar. Mas ali eles resolveram de fato privilegiar quem tinha mais para no banco depositar. E aí, pronto, amarrou nas profundezas aquilo lá. Como aquilo não tinha como se realizar, aí o pangaré passou a passar. O pangaré passou a passar, desconsiderando o próprio sentido que eles mesmos estiveram a amarrar. Aí o pangaré, quando passou a passar, foi criando uma cela aqui, outra cela, e foi criando cela, para ver se a coisa podia, de algum modo, ali funcionar. Mas outros também trazendo a reclamação. E eles, sem ter condições de desamarrar o que eles estiveram a realizar, eles passaram a deixar. E foram acumulando. Aí chega uma reclamação e advogado tentando, a ponto de cliente não mais desejar. E um prejuízo e tanto, porque o advogado não esteve a ganhar. E esse tipo de serviço, que era de importância para todo um lugar, esse serviço deixou de prestar. Advogado não quis mais esse tipo de assunto, estudar, debruçar, para uma lei sustentar a vida do povo do lugar com coisas simples. Quanto isso vai custar, quanto eu devo pagar, porque fulano esteve a me explorar, se ele me vendeu isso, muito mais do que isso esteve a se valorizar, mas ele resolveu o documento público adulterar, eu estive esse terreno a pagar e vale muito menos do que ele esteve a me cobrar, porque ele com o outro esteve a se juntar, dizendo que o terreno eu poderia ampliar, e no fim ele me vendeu um corredor que eu não tenho condições nem mesmo de um único prédio levantar, quanto mais o aglomerado que ele disse que eu poderia realizar. Pense no tanto de ação que por aqui começou a pipocar. E ali passou a alojar. A ponto de, vamos dizer assim, construtora ter que bancar advogado para advogado entrar tentando a obra liberar naquele que não tem nem como se justificar. E aí pronto. E aí imagine conversa
Sim, conversa de botequim a espalhar, dando condições para outros nesse mesmo terreno pisar. Quando a gente deu condições para outros nesse terreno usar, quer dizer, pisar, quer dizer, entrar, se sustentar, imagine o tanto de dinheiro que a construtora tinha que buscar para advogado poder obra, porque virou um emaranhado. Em vez de você, de fato, a papelada, você entrar no órgão público, que a obra iria ali analisar, liberar. Não, essa etapa resolveram simplesmente descartar. Ia na fonte. A fonte costumava o próprio órgão público o quê? Usar, dizer para o órgão liberar. E aí a gente não sabe como um famoso prédio tombou naquele lugar. Tombou como muitos estiveram de fato a passar por processos difíceis em que morador teve que toda uma estrutura ali, vamos dizer assim, ajeitar, pagando para de fato colocar calçamento, vamos calçar aqui, calça, o dito sapata, vamos de fato colocar sapata para o prejuízo, a gente não ter que ir mais na frente. Isso ninguém quis. Ninguém quis de fato levantar. Na época em que o famoso prédio esteve a desabar, havia um prejuízo, e isso era em todo lugar. Com construtora tendo que colocar sapata, e foi mais sapata, e isso deu a falsa sensação de que o mercado estava a impulsionar com trabalho de recalchutar. Porque a construtora, não tendo a quem reclamar, resolveu, vamos dizer, o próprio mundo facilitar, sem se atinar que aquilo era um prejuízo e tanto. Muitos não conseguiram esse mercado alimentar. Foram mudando de nome, foram fazendo isso, e tentando, mas o buraco já estava lá. E sabe como é que é poço sem fundo? Cada hora aparece um para lhe cobrar, dizendo que tem que pagar. Senão vai ter que, de fato, de algum modo, denunciar, na justiça entrar, porque o problema está lá. Então, aquela conversa que todo mundo sabe onde vai dar. A construtora mais famosa desse lugar, pagou uma fortuna para ela figurar como uma grande empreiteira do lugar. Uma fortuna. E todas as vezes que ela tinha um problema, que ela precisava de algum modo solucionar, mais uma fortuna ela tinha que pagar. E aí você pensar na peneira. Sim, aí vai da areia que você precisa separar. A areia fina, quanto vai custar? Custa isso. E a areia grossa. E mais tem o bugalhau. E não esqueça que tem aquela pedra que costuma entrar no meio do caminho. E aí você ter que todo um sistema criar para esse mundo sustentar. E aí você colocar um nomezinho
Sim, porque não dá para você falar que é de fato roubo. Não. Aí você começa a falar, não, uma corrupção. Não, não é corrupção, não pode falar corrupção, não. Não. Aí começaram de fato a falar que era a burocracia que vinha facilitar. Quer dizer, facilitar, não, dificultar. Ah, não, aí a versão é de acordo com olhar, a visão. E aí tanta lei a se criar. Lei que até nem existe no lugar. Mas, para a peneira se apresentar, aí dizia que tinha isso, que tinha aquilo, e foi criando órgão para dificultar o trabalho que é a construtora. Era um tal de pedir para autorizar isso, tinha que autorizar isso, e era tanto processo que você tinha ali. Criar toda uma estrutura para si. Aí você coloca 3 pontinhos. E você não conseguia, por mais que você desejasse o legalizar, não tinha condição. Você tinha que amizade criar dentro da própria instituição que ia a documentação liberar. Se você não fizesse esse tipo de amizade no lugar, você não conseguia colocar nenhuma pedra para nenhum prédio você levantar. E assim passou. Os grandes tendo com uma fortuna, uma estrutura grande, e aí quanto isso esteve a custar. E pequeno tendo que amizade criar para você poder ali se juntar. A telefonar se tinha alguém no lugar, para poder a documentação analisar, para o preço não aumentar. Aí quando o outro viesse a precisar também, não, é nesse lugar que está, passou por esse processo, entrou lá, já tem dias e eu não posso que o funcionário pagar se a obra não começar. E aí você ficar nessa peleja, entra aqui, passou para lá, criando dificuldade num país que precisa da coisa movimentar, órgão público criando peneira e mais peneira e mais peneira e mais peneira, e empreiteira sem mais saber o que realizar, sem mais saber o que realizar. O jeito é barbarizar. Não tem mais como. Olha, não tem como a gente, sabe como é que é, Jota, a gente sustentar. Se a gente continuar com essa peleja de Jota sustentar, a gente não tem nem mais como funcionar. A gente vai ter que balancear. Nós vamos ter que pegar o P e elevar. Aí ficou sem saber se entre a cruz e a espada, se recorria ao J ou se recorria ao P. E aí, o P, vendo a peleja, sim, a peleja que é você com o J lidar, resolveu também dificultar. E aí, ponte. Você tendo que, de fato, as duas pontes. Você ali sem saber mais. Se era difícil com J, você lidar, imagine você tendo que J bancar e ainda o P lá. O P podendo lidar, sim, lidar. Meios do J você sustentar. E aí começaram um tal de PEC, quer dizer, PAC, um tal de PAC. Aí autorizando a empreiteira a colocar outdoor no lugar, dizendo que ali é uma grande obra. Quando colocava lá e até dava entrada
Sim, porque era preciso dar entrada ali, um tal de um projeto, dava entrada num órgão que eles costumavam indicar, uma grana ali a entrar. Mas nunca, nunca, nunca e nunca o tal processo iria ali. Aí a empreiteira poderia se justificar dizendo que estava esperando a documentação. E ali a divisão. Uma parte para você, outra parte vai, parte. Aí quando alguém costumava precisar de outro lugar, sim, porque sabe como é que é, né? O funil não tem só aquela parte larga não, tem as mais baixas assim. Aí costumava de fato para a parte do P, sim, que tem o P e o D, aí pedia para o D, para ele ver se conseguia uma tal de uma emenda lá, para ele poder algum dinheiro que ele tinha como de fato ali um projeto da entrada, e aí o projeto ficava lá, mas pelo menos ia conseguir o dinheiro. Aí o dinheiro do povo ali sendo ofertado para a obra pública não sair do lugar. Tem projeto, tem projeto que estiveram de fato a criar em cima de coisa que já tem no lugar. Tem projeto que eles estiveram a pegar de coisa que já há séculos costumava ali funcionar e colocaram no ar. É projeto. Projeto. Mais da metade desses órgãos que aqui eles estiveram a criar. Para documento você tirar. Não tem nem sequer porquê funcionar. Não tem utilidade, não tem. Se a gente conseguisse administrar 10% do que hoje aqui está, a gente seria um povo no lugar. E quando eles resolveram essa história de tombar, pense no cemitério que eles estiveram a criar. Pense no prejuízo que é essa história de tombar. Uma população inteira sem saber o que realizar. Patrimônio de uso particular, eles resolveram simplesmente tomar. E como você não tem como sustentar o que os lunáticos colocaram como ponto de tombar, o jeito é você largar. E aí cemitério em tudo quanto é lugar. Porque o dono não tem condições de bancar, os lunáticos não querem se responsabilizar. E aí, tudo isso a juntar. Eu penso que essas pessoas não têm a mínima condição de pensar o que é você pegar uma estrutura e tombar. O dono, não tendo condições daquilo tudo praticar, vai abandonar. Mas ali tem, olha, esgotamento sanitário. Se ali eu não usar, tudo aquilo ali a acumular, sim, porque se existia vida no lugar. Passava água, passava gordura, passava fezes, passava nos esgotos e aquilo ali funcionava. Mas aquilo ali parou. Aí aquilo estragou, fechou. O ar ali acumular. Sim, porque quando eu abro a torneira, tem esse movimento que a gente não consegue enxergar,
de entrada e saída de ar. Se eu dou uma descarga, tem esse movimento de entrada e de saída de ar. Mas quando eu começo a tombar e vou tombar, esse movimento não vai mais estar. Imagine 10 casas tombadas numa pequena área. Cano ali. Aí vem a chuva, aquele monte de ar a acumular, sim, no lugar da água que ia o tempo todo passar. Mas ali tem ar. Mas os lunáticos, eles não conseguem não dimensionar o que é uma estrutura urbana no lugar. Ali está cheio de ar. A água não consegue penetrar, tem ar. Porque o movimento deixou de passar. Entrada e saída de água e de ar, entrada e saída. Só ficou ar. Aí vem mais ar e ar. Natural é que quando acumula uma certa quantidade de água, o ar vai feito sorrisal. Porque além do ar que está ali, os gases passam a acumular. Os gases dentro daquele ambiente ali, que deixou de passar água. Tombaram. Os lunáticos tombaram. E a gente não sabe porque as grandes cidades estão a passar por tudo isso que aí está. A gente não sabe porque as pequenas cidades não conseguem mais administrar o esgotamento sanitário do lugar. Tudo feito de uma maneira em que a construtora só vai lucrar sem nenhum tipo de responsabilidade. Porque não basta você um cano por debaixo de uma terra passar para merda e bosta. Você evacuar. É preciso muito mais do que isso para o serviço sanitário se dar. Coisas que a gente não consegue, de fato, enxergar, mas é de primordial importância você calcular. Porque quando eu dou descarga, junto com aquilo que o meu olho vai enxergar, tem gases que vão se dispersar e junto com o ar vão se avolumar. Então, se eu colocar um caninho, pensando, não, que vai passar, ainda vai sobrar, sem calcular o tanto de gases que é preciso de fato, e uma estrutura segura para os gases ali, ele poder de fato, ali sair, nesse movimento de arrotar. Mas, construtora, sem saber mais, nem o básico executar, resolveu se doutorar em burocracia para poder, de fato, se sustentar. Dentro de um mundo que a gente não tem nem condições de dimensionar. E a gente achando pouco, a gente em cidade pequena entrar, e aí a gente querendo também emendar. Vamos, tombamento. Sem ter a menor responsabilidade, nem com a coisa, nem com o lugar. E como eu vivo de me beneficiar de cunho particular, eu logo estou disponível para essa bandeira levantar e, de fato, esse fingimento de bondade para com o lugar, e aí pronto. Toda uma população sendo escrava daquilo que eles não têm o direito de realizar. patrimônio particular. Não é dado. Sim,
Num país que se diz república e democrática, não é dado ao poder público lhe tomar uma coisa e dizer como é que você, o seu bem privado, você deve preservar. Se o bem é privado, como é que eu vou construir uma lei? É uma construção de uma ideia. Sim, para os outros bancar. Se é o Estado que quer uma coisa, tombar, ele cumpre. Se o proprietário desejar, é dado ao proprietário até o direito de derrubar. É um bem privado. Agora, tá lá, fica abandonado. Ele tombou, mas ele não se responsabilizou. E quando uma tragédia costuma se dar, diz que vai procurar o proprietário. O proprietário pode falar, mas meu como? Eu pude de fato cuidar de acordo com as possibilidades que eu tenho, não. Eu não pude nem morar, eu não podia nenhuma janela trocar. Eu não pude nada realizar. Eu tive até que sair, porque era mais barato ter um aluguel pagar do que uma janela eu trocar. E a gente não sabe como é que o país está mergulhado em tamanha desgraça. É porque a gente resolveu viver assim, de graça. Como a gente resolveu de graça, imagine. Imagine prato feito entrando. Em tudo e quanto é casa. E aí, a gente sem saber mais lidar, assim, com a própria desgraça. É como cano. Sim, a gente, de tanto abusar, a casa esteve a tombar. Aí não tem mais como água a gente evacuar. Não tem mais como fezes a gente tirar. Aí a gente não pode mais o esgotamento sanitário de lá realizar. Aí a gente tem que pinico pegar e aí não tem como, de fato, é gente não enxergar. Aí quando um monte de pinico para tirar de lá, é tanto pinico, que o que eles estiveram a usar, sim, como lona do picadeiro, imagine o prejuízo. Pior esteve a ficar. Quando eles começaram, de fato, a politicar, uma coisa era o que eles realizavam ali, debaixo da lona. Mas a coisa foi ficando assim, tomando uma dimensão tão grande, que eles resolveram sair de lá, atravessar para politicar. E aí a desgraça completa a lona com a mão de cada um lá. E eles não conseguem nem mesmo mais se equilibrar. É tão vexatório, tão vexatório, tão vexatório aquilo lá, que eles não têm nem respaldo para numa cadeira sentar e de um simples assunto tratar. Não adianta a gente querer culpar. Sim, a rede social está refletindo aquilo que eles estiveram ao longo de todo um tempo a realizar. A imundícia é tanta que transborda a ponto da rede social nem mais usar de algum tipo de pudor para deles falar. Estão sendo acusados de serem assassinos. Sim. De fazerem tortura. De usarem a condição de formosura para praticar coisas que, comparados à época da ditadura, se uma pessoa tem coragem, se enquanto uma pessoa que tem nome no lugar,
de pegar de uma forma assim a costurar o que eles estiveram a realizar, desde que o janeiro esteve a chegar. Costurando com a época da ditadura, trazendo aquilo ali de uma forma assim tão clara. Aí é o mesmo que pegar toda uma história de vida e colocar ali no seu devido lugar. E aí, menino não vai mesmo se criar? Menino de 14 anos não vai prédio arrombar? Menino não vai roubar e matar? Menino sabe antes da gente que eles podem tudo isso realizar. Menino recebe carta branca para ele ali tudo realizar. Ele tem advogado. No instante a gente não sabe é como. A gente não tem ideia. Mas um advogado na porta da delegacia vai chegar. Crimes tão absurdos. E de repente chega advogado em carrão, que é preciso saber se algum rico tem condição de bancar. Mas o pobre que o crime esteve a praticar, como é que esse pobre estará a pagar? Mas o advogado está lá toda hora na televisão. É doação? Ele é voluntário? Alguém já esteve a se perguntar como é que pobre pode um escritório de advocacia de alto nível pagar? O dito que a facada esteve, foi o único que recebeu advogado na porta? Se ele tem condição? Ele é o único? É o único cidadão desse lugar? Se um fichário disso for pegar, imagine quantas horas aqui eu vou precisar. Mas como eu preciso considerar o tempo, sim, sabe como é que é o divino diz? Olha, Maria de Cássia, o tempo costuma passar. Mas também o tempo de cada um tem tempo de terminar. E um certo tempo a terminar, você sabe não, que o ponteiro você vai precisar de fato pegar. E tendo em vista o ponteiro que você vai precisar de fato pegar, lembrando que tem hora, minuto e segundo, e você precisa respeitar, eu lhe dou a certeza de que é bom você de fato mala, arrumar, porque a gente não pode desconsiderar nenhum ponteiro do lugar. E como eu não posso desconsiderar, sim, aquilo que o divino esteve a me solicitar, eu certamente, não, eu vou mesmo ter que considerar a hora, o minuto e o segundo. E aí, mais do que luto, eu de fato ter que vivenciar, eu tenho que o relógio do tempo acompanhar. E eu sinto muito mesmo. Mas o divino sempre me disse, lembre-se, lembre-se do que Deus esteve a realizar. Quando na mansão dos mortos eu estive a entrar. E se eu pude na mansão dos mortos entrar, com a consciência que Deus esteve a me dar, eu tenho certeza que você vai poder, na sua casa, voltar com essa mesma consciência que eu estou a enxergar. Sem mais se humilhar. E se é assim, eu digo que vou continuar. Mas é dentro
dentro das condições de vida que Deus esteja me dando. Sem eu de fato ter que me ocultar. Isso eu não vou realizar. Bom dia, e bom dia, sempre. Eu tenho uma vida e tenho direito à minha vida a carregar. Se alguém quiser de me tirar, não sou eu que vou de fato responder pelo que os outros estão, ou estiveram, ou quiseram. A minha responsabilidade é a minha vida eu administrar. E é isso que eu vou realizar. Sempre foi assim e assim sempre será. Bom dia. E sem essa história de colete. A prova de nem de. Isso eu não vou. Não vou mesmo.